Salve, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje vamos falar sobre deixa eu pegar a canetinha aqui, sobre a NR23, ok, pessoal? E aí segue aquela regrinha que nós já estamos acostumados. Qualquer dúvida em relação às normas regulamentadoras, é só mandar um e-mail aqui ó, no eng.gustavocaetano@gmail.com. Beleza? Vamos prosseguir. Nós estamos numa campanha neste momento que é a alcançar 10 mil inscritos no canal, ok? 10k. E aí eu solicito a sua ajuda para alcançar esse grande feito de 10k. Portanto, se você não é inscrito, inscreva-se no canal, acione o sininho para receber as notificações e também solicito a gentileza que compartilhe com seus amigos da área de SST e também os prevencionistas de uma forma em geral. Bom, dito isso, vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é Gustavo, sou engenheiro de segurança do trabalho. Aí está a minha formação. Eu sou mestre em trabalho, saúde e ambiente pela Fundacentro, ok? Também sou engenheiro projetista e consultor técnico na área de sistema de proteção contra incêndio. Bom, vamos lá. Como disse no início, hoje a norma regulamentadora que vamos conversar é a NR23, que tem como objeto a proteção contra incêndio. Né? Na imagem logo abaixo, é possível ver um incêndio e também nós poderíamos ficar horas aqui falando os males de um incêndio, né? A mortes que pode ocasionar, infelizmente, através de um incêndio na organização, perdas do patrimônio público, que é o caso que está acontecendo aí também, com a perda do patrimônio público, perda de emprego, enfim, a paralisação da atividade, com isso milhares e milhares de reais, dólares, enfim, de prejuízo para a organização. Mas é isso aí. O incêndio como um todo, ele é um grande mal da sociedade, né? O fogo, ele é algo muito bom quando usado de forma controlada, mas também pode ser algo negativo. Bom, dito isso, a NR23 é o nosso assunto de hoje. Vamos lá. Pessoal, a NR23, é interessante falar isso aí, ela tem um texto bem pequeno, né? Apenas uma única página, se você olhar no texto, tá no site, agora como houve essas, você vai encontrar através do site da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, a CIT, ou através do site da ENIT, que é a Escola Nacional de Inspeção do Trabalho. Então, nesses dois sites você encontra as normas regulamentadoras. A NR23 está lá, uma norma de uma única página, e vamos lê-la e compreendê-la da melhor forma possível. No item 23.1, ela fala o seguinte: todos os empregadores devem adotar as medidas de prevenção de incêndio. Nós já estudamos na videoaula da NR1. Esse vídeo da NR1 ele está um pouco desatualizado. Eu vou atualizar, já estou preparando o material para postar para vocês com o novo texto da NR1. Mas o que importa é que esses termos técnicos, empregadores, empregados, estabelecimento, etc., eles ainda estão vigentes, até mesmo porque isso são conceitos, são palavras técnicas que vêm do nosso querido direito do trabalho, ok? Então vamos lá. Todos os empregadores devem adotar medidas de prevenção de incêndio em conformidade com a legislação estadual e as normas técnicas aplicáveis, que são as NBRs. Pessoal, primeira coisa que nós precisamos entender aqui. Por que a norma fala em conformidade com a legislação estadual e as NBRs, né? A NR23 é uma norma que deriva da União, do governo federal. Quando nós vamos estudar
e não há necessidade de você ver isso agora, né? O direito constitucional, ele faz a seguinte divisão. Ele fala que cabe à União, ao governo federal, a disposição de diretrizes de uma forma mais genérica, né, que abrace o país como um todo. E esse é o papel da nossa querida NR23. Por sua vez, os Estados-membros, temos 26 estados mais o Distrito Federal, totalizando aí 27, os Estados-membros, eles, cada um estabelece as suas normas específicas lá para o seu respectivo estado, na disciplina de proteção contra incêndio. Então, no estado de São Paulo, você tem o Corpo de Bombeiro tem aqui é chamado de IT, Instrução Técnica. No Rio de Janeiro tem as notas técnicas, enfim, em Manaus, no Acre, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, em todos os estados, cada um vai ter uma norma estadual, que é o que está falando aqui, ok? Então, a IT, voltando e repetindo, a NR23 fala de uma forma mais genérica e as instruções técnicas, a legislação estadual, elas vêm e traz maiores detalhes. Bom, mais para frente vamos voltar a falar sobre isso aí, mas vamos seguir o texto aqui, ó. No item 23.1, o empregador deve providenciar para todos os trabalhadores informações sobre utilização de equipamentos de combate a incêndio, né, de proteção contra incêndio. Então, vou dar um exemplo, falando sobre extintor de incêndio. No caso do estado de São Paulo, nós temos a IT de número 21. Cabe aqui? Cabe. De número 21. Seguindo, procedimentos para evacuação dos locais de trabalho. No caso do estado de São Paulo, cada estado tem a sua, você olha aí no seu estado, você tem a IT 16 e 17. Opa, rabiscou tudo aqui. Não coube aqui, mas o que importa é que a IT é 17. Seguindo, dispositivos de alarmes de incêndio. No caso aqui, nós estamos falando da IT19. IT19 vai falar sobre alarme, detecção de incêndio, enfim. Então, o que você precisa saber é exatamente isso. A instrução, a norma regulamentadora, melhor dizendo, a norma regulamentadora vai trazer informações genéricas. Aí você precisa da legislação estadual para saber os detalhes, as medidas, né? A parte mais minuciosa da coisa. No caso do estado de São Paulo, por exemplo, você acessa o site corpodebombeiros.sp.gov.br, vai chegar aqui no site do Corpo de Bombeiros. Então, esse é o site do Corpo de Bombeiros. Se você achar difícil, para todos os estados, fica fácil. Você pode entrar no site, no Google, né? Na busca do Google, e digitar bombeiro, pode colocar no singular mesmo, bombeiro, espaço. Se você quer entrar no site do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, você espaço, e aí você digita lá SP. Se você quer acessar do Rio de Janeiro, bombeiro RJ. Minas Gerais e assim sucessivamente. Então aqui está o site do Corpo de Bombeiros, ó, nome gigante. Eu acho mais fácil digitar pelo Google. Mas, enfim. Então cada estado tem o seu, você pesquisa no seu respectivo estado aí as normas para você estudar e ficar um pouco mais, saber um pouco mais sobre proteção contra incêndio. Legal? Vamos prosseguir. Já estamos quase caminhando para o final, para você ver como que é pequeno o texto da norma. Próximo item fala, 23.2. Os locais de trabalho deverão dispor de saídas em número suficiente e dispostas de modo que aqueles que se encontrem nesses locais possam abandoná-los com rapidez e segurança em caso de emergência. Então, o que a norma está falando? A norma está falando o seguinte, nós precisamos, nos nossos estabelecimentos, nas organizações, tem que ter saída
E aí ela vem falando de número suficiente, etc, etc. Aí você vai me perguntar, Gustavo, estou seguindo a NR23 do Ministério agora da Secretaria de Inspeção do Trabalho, da CIT, só que eu não sei como que é essa saída de emergência. Número suficiente, o que é número suficiente? Pessoal, lembra que a gente acabou de falar sobre isso aí? Você vai ter que ir lá nas instruções do Corpo de Bombeiros do seu estado. E aí, no caso do estado de São Paulo, por exemplo, eu até gosto de enfatizar um pouco, e é comum utilizar o estado de São Paulo como referência, porque em torno de 16 a 17 estados utiliza essas normas como referência, mas o que importa é que você saber que no seu estado você tem que olhar aí a norma do seu Corpo de Bombeiros aí. Bom, vamos lá. Corpo de Bombeiros, instrução técnica número 11 de 2019, que fala sobre saída de emergência. Então, aqui no estado, não necessariamente a número IT 11 aí do seu estado vai falar sobre saída de emergência. Cada estado tem os números diferentes, enfim. O que importa é você saber que vai ter uma IT aí sobre saída de emergência. Então, nesse caso aqui, eu vou utilizar a IT 11 para dar dois exemplos para facilitar o nosso estudo, tá? Outro detalhe que é muito importante você saber é que esse número aqui, ó, 2019, não é a SAIT que ele está utilizando é 2019, tá? O texto já está ultrapassado. Não necessário. Esse item aqui, esse ano, melhor dizendo, ele significa quando foi publicada a instrução técnica. Só vai ser publicada uma nova instrução técnica a partir do momento que o Corpo de Bombeiro enxergar a necessidade para melhorar a segurança contra incêndio, para fazer correções ortográficas, eles enxergaram a necessidade de uma evolução. Então, por exemplo, hoje um corredor precisa ter no mínimo 1,20 m. Vai chegar daqui 2, 3 anos, eles podem entender que 1,20 m é pequeno, vai precisar de 1,30 m. Então, eles vão publicar uma norma. No estado de São Paulo, para a gente ter uma noção, nós ficamos muitos anos com as ITs de 2011. Então, quando enxergou a necessidade de uma evolução, aí foi publicado aí no ano passado, de 2019. Tá, dito isso, vamos prosseguir com um exemplo. A primeira coisa que você talvez deve estar pensando a IT falou... a NR falou saídas de emergência, saídas, mas o que significa essa palavra saída? Você vai na IT que ela vai te dar o significado para isso. Então, no caso aqui, saída compreende o seguinte, não vou ver tudo, mas vamos lá. Acessos, corredores, rotas, escada, rampas, né? Principalmente na questão de acessibilidade, descarga, que é a saída principal lá embaixo, elevador de emergência, né? Elevador de emergência apenas, no caso do estado de São Paulo, apenas edificações com mais de 80 metros, se for edificações multifamiliares, né? O prédio, edifícios residenciais, 80 metros, os demais são 60. Se eu não estiver enganado, apenas hospitais, asilo, que é acima de 12 metros, aí já é obrigatório elevador de emergência. Tá? Mas o que importa a gente saber é que todos esses conceitos aqui, ele é considerado saída de emergência. Ou seja, é o meio, é a via pela qual a população, seja ela fixa ou flutuante, de um estabelecimento vai, em casos de emergência, ela vai percorrer para ela sair desse local que está sinistrado, que teve um acidente, um princípio de incêndio ou um incêndio, e ela vai sair para garantir a sua integridade física, tá? Então, por exemplo, corredores. Corredor é uma saída de emergência. Então, você aí, profissional de segurança e saúde no trabalho, para você obedecer a NR23, você vai ter que ir na instrução técnica. E aí, na sua respectiva instrução técnica, isso vai te ajudar até quando você for elaborar um relatório de inspeção aí na sua organização. Então, quando você for num corredor na sua organização,
E aí vê que alguém lá, um desavisado, um abençoado, colocou um armário aqui, ó. Colocaram um armário aqui, enfim, com a portinha, tudo bonitinho. E aí esse armário vai interromper o corredor, a largura de passagem do seu corredor. E isso é prejudicial, porque nós, da área de projeto, quando a gente vai dimensionar, quando vai construir uma edificação, a gente faz cálculos para saber qual que tem de largura, quantas saídas, qual é a metragem que essa pessoa pode percorrer. Então ela está na sala aqui, aí essa pessoa sai correndo. Qual é a distância que ela pode percorrer até chegar numa escada para que ela vai poder sair, né, em segurança desse local que está sinistrado, enfim, começou um princípio de incêndio. Então tem todas essas regras. A nossa IT aqui, para você ter uma noção. E aí você utiliza esse texto para você elaborar o seu relatório aí, ó. Não pode, porque, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, a norma fala que o corredor tem que ter no mínimo 1,20 m, se tiver menos que isso, e aí você colocou um armário aí, isso está interrompendo a saída de emergência de 1,20 m, isso dificulta a passagem, enfim, aí você ajuda para você fazer um relatório. Outra coisa, ela vai estabelecer também qual é a largura das saliências, né, de um shaft, de uma coluna, uma viga, enfim. Viga nem tanto, mas a questão da coluna, né? Então, se tiver uma coluna aqui, que nem esse exemplo aqui, a gente pode visualizar isso como uma coluna, então ele vai falar, ó, no máximo, ele pode afastar da parede principal aqui, ó, quanto? 10 centímetros. E qual é a largura que isso pode ter? No estado de São Paulo, no máximo 25 centímetros. Aí você vai me falar, Gustavo, aqui na empresa, acabei de medir segunda-feira, fui lá, medi a coluna e ela deu 40 centímetros. Você acredita? Está em desconformidade. Pessoal, a gente precisa entender que você precisa verificar quando que foi construído. A edificação ela tem que seguir as normas da época que ela foi construída, tá? A gente tem algumas exceções aqui, de questão de adaptação, mas aí já é outro assunto, com um outro horário. O que importa é que você precisa observar isso. Essa norma aqui que eu estou dando como exemplo é de 2019, legal? Bom, um outro exemplo, na questão quando vai abrir as portas, né? Então, vou abrir a porta aqui, isso está interferindo no meu corredor, ó. A passagem aqui, ó. Isso vai interferir na passagem do meu corredor que o pessoal vai estar saindo em uma situação de emergência. No caso do estado de São Paulo, ela fala assim, quando você abre aqui a porta para fora, ela fica com esse espaço aqui que você não consegue fechar ela, abrir ela 100%, né? No ângulo zero aqui. Então, neste caso, ela pode obstruir no máximo 10 centímetros do corredor. Se você faz um recuo aqui, os arquitetos, na hora que foi projetar, ou até mesmo você vai fazer uma adaptação aí na sua edificação, quando você vai fazer um recuo, e aí você instala a sua porta, para quando ela abrir, ela não atrapalhar, né, a passagem, igual essa situação aqui embaixo. Então, nesse caso, mesma coisa. Ó, você pode até colocar uma pontinha da porta aqui, desde que no máximo 10 centímetros. E aí ela vai te dando outros exemplos, né? O exemplo que eu mais gosto, que eu acho a melhor situação, é esse aqui de baixo. Ou seja, você faz um recuo e a abertura fica pelo lado interno. Então você vai seguindo essas normas, essa IT aqui, no caso de saída de emergência, para você fazer todos os relatórios, enfim. Vamos seguir. O item 23.3 da NR23, ele fala o seguinte: as aberturas, as saídas, as vias de passagem devem ser claramente assinaladas por meios do quê? Por meios de placa, perdão. Por meios, eu estou me acostumando com esse software aqui, um software excelente. Ó, por meio das placas e sinais luminosos. Então, aí você pode surgir a dúvida. E agora? Eu só lembrei o que é essas placas. Eu mesmo não, você vai na instrução técnica, nas instruções aí do seu estado. No caso do estado de São Paulo, você vai lá na IT de número 20,
Lá ela vai falar sobre sinalização. E aí você tem, inclusive, esse exemplo aqui. Esse exemplo que eu trouxe aqui é da IT20 do estado de São Paulo. Tá? Então você abre lá a IT, ela tem todas as sinalizações que você deve instalar aí na disciplina de contra-incêndio. Ela tem os modelos, ela tem as alturas mínima e máxima. Então, no caso aqui, 1,80 no mínimo. Ela tem essa inferior aqui. Enfim, todas as sinalizações. Essa sinalização que é uma complementar, por exemplo, talvez você está perguntando, pô, para que isso aqui? Pessoas de baixa estatura, para que serve? Não. É o seguinte, pessoal, no caso de um incêndio, a estatística mostra isso para nós, né? No caso de um incêndio, um elemento que mais mata, mais que fogo, o fogo não é o que mais mata em um princípio de incêndio, um incêndio. O que mais mata é a fumaça. Por que fumaça? Quando temos um princípio ou um incêndio em um local, essa fumaça, ela preenche toda essa área aqui. Então, essa área aqui vai ficar preenchida de fumaça. E aí você não consegue enxergar nada aqui. E aí você vai estar caminhando aqui para fazer o abandono dessa área. Essas sinalizações aqui você não vai enxergar, vai estar tudo enfumaçado. E aí o que acontece? Uma das técnicas, inclusive, que você vai, se você não fez ou se você fez, enfim, mas aprende na questão de brigada de incêndio, é que você deve caminhar pela parte de baixo, engatinhando mesmo. Né? Então você vai engatinhando aqui e aí essa sinalização aqui você vai enxergar. E aí quando você enxerga essa sinalização aqui, ela vai te facilitar o quê? O abandono. Ok? Vocês concordam? Então é uma sinalização que ajuda muito. Bom, vamos lá. Ela fala também, o segundo item ali, não sei se vocês observaram, sinais luminosos, a parte de iluminação. No caso do estado de São Paulo, você corre lá e vê a IT18, que ela vai falar sobre iluminação de emergência. Que vai falar sobre os blocos autônomos. O que são esses caras aqui? Esses carinhas aqui, as iluminações de emergência, no caso, ocorreu um princípio de incêndio, ocorreu um incêndio no seu estabelecimento aí, na sua organização. Uma das primeiras medidas que tem que ser feita é cortar a fonte de energia elétrica, porque se você deixar, ela vai prejudicar, ela vai agravar o teu incêndio. Né? Então você vai lá e corta. Ok, cortou, vai ficar tudo escuro. Imagina um princípio de incêndio às 20 horas, né? 9 horas da noite. Vai estar escuro. Então isso vai dificultar que as pessoas abandonem. Deixa eu pegar uma aqui, que as pessoas façam o abandono. Olha o caminho que está aí, né, aqui. As pessoas vão fazer o abandono, está tudo isso aqui. Isso vai dificultar. Então, isso é o ideal? Não. Então, a gente instala a iluminação de emergência. Essa iluminação de emergência aqui, ela tem uma bateria aqui dentro dela, que cada bateria dessa tem um determinado tempo. Tá? Eu não vou me estender nessa questão, senão eu teria que abrir catálogos, enfim. Mas o que você importa saber é que ela tem um tempo de duração. Esse tempo de duração é o bastante para que as pessoas saiam da edificação, consigam visualizar a saída de emergência, enfim. Ok? Bom, pessoal, o texto da norma, se vocês observar, ele é muito curto, né? Já estamos caminhando para o final. Olha aqui, 23.4. Nenhuma saída de emergência deverá ser fechada a chave ou presa durante a jornada de trabalho. Lembra de um que ficou conhecido, super conhecido por sinal, os da Boate Kiss, né? Tivemos um problema assim, na hora que o pessoal foi fazer uma moto, tinha portas, saídas de emergência fechadas, a chave presa, trancada. E aí é comum esse argumento, né? Se você já é da área, você já enfrentar isso, você não vai enfrentar, infelizmente, é um conflito entre segurança do trabalho, segurança de saúde no trabalho e a questão de segurança patrimonial. As pessoas às vezes trancam porque falam, porque se eu não trancar, vai ter, enfim, pessoas vão entrar, vão levar, etc.
etc. Mas você tem várias outras medidas, né? A própria NR23, que é uma norma geral a nível nacional, ela fala assim, ó, as saídas de emergência podem ser equipadas com dispositivo de travamento que permita a abertura. E o que são esses dispositivos de abertura? É isso aqui, ó, a barra antipânico. Tá vendo a barra aqui? O que acontece? Quando você está vindo nesse fluxo aqui, quando você pressionar essa barra, ela vai abrir a porta. E nesse caso aqui é uma porta corta-fogo. Se você quiser estudar mais esses elementos, a própria IT fala, mas se você quiser se aprofundar mais ainda, você tem as NBRs, né? Lembra que nós olhamos lá no início? Então, nesse caso aí, tem a NBR 11742, a 785, a 11785, enfim, que fala de porta corta-fogo, que fala de barra antipânico, que dá mais detalhes, como que tem que ser. Isso vai te ajudar até mesmo para você criar uma rotina de inspeção, enfim. Aqui, ó, tem eletroímã. Isso aqui é um item que chama eletroímã, ou seja, ele deixa as portas abertas. Quando o alarme dessa edificação disparar, esse imã vai fechar aqui e vai liberar a porta. Essa porta tem uma mola e ela vai bater, ela vai fechar nessa direção. É um outro recurso. Por quê? Porque na disciplina contra a gente tem as portas, elas têm que estar sempre fechadas. Nesse caso aqui, as portas corta-fogo. Né? Isso você vai aprender quando você estudar brigada de incêndio. Bom, então aprendemos mais um recurso aí. Se você quiser acessar a norma 23, a NR23, ela acabou, ok? Acabou, é um texto pequeno, só que ao mesmo tempo, o que precisa ter atenção é que não é uma área, principalmente no início, não é algo rápido para você pegar todas as informações. Você fala assim, a NR23 é só isso aqui, então é tranquilo, proteção contra incêndio. Não é. Lembra que nós precisamos nas ITs? Então, se você quiser acessar as ITs do Estado de São Paulo, por exemplo, eu utilizo o Estado de São Paulo porque o Estado de São Paulo ele é referência, né? 16, 17 estados seguem ele com as normas do Estado como referência. Então, por isso que eu utilizo aqui para aula. E se você quiser acessar, então você entra no site corpodebombeiros.sp.gov.br ou você usa aquela técnica que eu falei. Bombeiros, lá no Google, bombeiros.espaço.sp ou bombeiros espaço RJ e assim sucessivamente. Então, se você estiver acessando a do Estado de São Paulo, você vai lá no site, nesse site, aqui, ó, segurança contra incêndio, clica aqui, só se coloca o mouse em cima, ele vai abrir esse menu. Você coloca, aí você clica, legislação e consulta, ele vai aparecer essa parte de baixo. Você clica em vigor, se você quiser acessar as últimas normas. Aí você, nessa parte aqui, você escolhe instruções técnicas, ele vai aparecer uma lista aqui, lei complementar, decreto, enfim. Instrução técnica você escolhe. Aqui ele vai carregar todas as instruções. Você clica nesse combo box aqui, vai aparecer uma lista. E aí eu te dei para utilizar aqui como exemplo, você clica aqui, ó, IT17 fala de brigada de incêndio aqui em São Paulo. Se você clicar nela, ele vai te habilitar a opção aqui, ó, para você fazer o download. Então, se você clicar aqui, você vai fazer o download. E assim de todas as instruções. Legal, pessoal? Bom, acabamos de falar sobre a NR23, você viu que ela é simples. A NR23 é simples, no entanto, a disciplina de incêndio não é simples, porque você vai ver que tem diversas instruções técnicas. No caso do Estado de São Paulo, por exemplo, são 45 instruções técnicas. Cada estado tem o seu. Tem alguns que vão ter menos, mas os que têm menos também, às vezes, em uma única IT aborda 2, 3 assuntos, enfim. O que importa é que não é poucas instruções técnicas, tá? Dito isso, eu deixo aqui também o meu site, caetanofire.com.br, é um site e lá você vai ter, inclusive, contatos, os meus outros meios de contato até a minha pessoa, que são contatos exclusivos técnico na área de orçamento. Você acesse meu site aí, caetanofire.com.br, que aí você vai chegar até a minha pessoa para a gente fazer um orçamento aí para você.
E se você ficar sabendo também, se alguém precisa de consultoria de projeto técnico, você me indicar, para fechar o e a gente finalizar todos os trâmites, né? Tanto o projeto quanto o financeiro. Se a pessoa falar que você com ela, eu vou entrar com você e te pagar 10% do valor. Questão de parceria, beleza? Pessoal, também deixo aqui o Instagram que está chegando aí para. Já chegou, já foi passando. Então, hoje eu estou conseguindo, uma semana, postar algumas dicas lá, né? Pode ser que amanhã o tempo fica curto, mas é um Instagram específico aí para essa área. Bom, o que eu queria dizer sobre segurança contra incêndio, mais especificamente sobre a NR23, é isso. Então, para fechar, um texto relativamente simples, ele fala de uma forma genérica para o Brasil, e aí a ação estadual para verificar com maiores detalhes, se houver necessidade, acessar também as normas da BNT, né? As normas da BNT, como muitos sabem, são pagas, né? Infelizmente ou felizmente, não sei, mas não é tão barato assim. Então, às vezes, dificulta para alguns o acesso a essas NBRs, mas você tem lá as NBRs que também ajuda nessa compreensão, traz maiores detalhes, se você vai fazendo aí relatórios, verificando a questão de manutenção, etc. É também uma boa, uma excelente referência na área de proteção contra incêndio, né? Você tem outras normas, da NFPA, por exemplo, enfim. Bom, pessoal, eu espero ter ajudado vocês na compreensão da NR23. Se tiver alguma dúvida em relação à NR23, entre em contato, terei maior prazer. Infelizmente, não consigo responder a todos, por questão de tempo, tá, pessoal? Mas sempre que possível, eu estou procurando responder todos os e-mails que têm chegado aí. Precisar de consultoria, assessoria técnica, enfim, na área de proteção contra incêndio, entre em contato para a gente fazer um orçamento. Legal, pessoal? Bom, muito obrigado. Não esqueça de compartilhar, ajudar a gente aí a alcançar os 10K. E é isso aí. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Abraço e muito obrigado. Até logo. Tchau, tchau.